Tá tranquilo, tá bom. Na explicação da Eva mitocondrial, né, isso, o Pirula, ele fala uma farmácia e a gente não entendeu um comprimido, como a gente fala aqui no sertão, sabe? E assim, o professor Heber, ele riu muito. E interessante que, se eu não me engano, ele tenta colocar que existe uma civilização antes da Eva mitocondrial, é isso? Cara, então, tu sabe que foi interessante que... Evidência disso? Eu queria saber de tu. Há evidência disso, de que existiu alguma civilização antes? Não, a civilização não há evidência nenhuma. Mas por que é que eu vou te explicar justamente por que é que o Pirula fez toda aquela firula, outro trocadilho aí, o Pirula fazendo firula. Tô inspirado aí. Por que é que ele fez toda aquela firula para poder explicar? Inclusive teve até uma brincadeira depois do podcast que ali a gente já tinha mais de 9 horas de podcast, né? Quando se perguntou da Eva mitocondrial. Aí eu perguntei assim, eu explico ou tu explica, Pirula? Ele, não, deixa eu explicar. Né? Aí começou lá. Aí 40 minutos depois não tinha terminado ainda a explicação dele, né? Aí o Vilela, né? O cara que apresenta o dono lá do podcast da Inteligência Limitada, o Vilela disse assim, rapaz, eu me arrependi de ter perguntado. Eu pensei que ele não ia terminar nunca aquilo. A galera tava quase dormindo quando ele acabou, né? Quando ele finalmente parou. Aí eu fui explicar em 5 minutos, né? Por que é que o Pirula fez tanta firula para explicar? Porque ele queria justamente dar essa ideia de que existiam muitas mulheres, de que existia uma população de mulheres e que aconteceu algumas tragédias, alguma coisa que foi morrendo, sabe, as outras populações de mitocôndria até ficar toda a humanidade com uma única mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que tem dentro da célula. Ela tem um DNA próprio, né? E aí, justamente por esse DNA próprio, a gente comparou com o DNA de pessoas do mundo inteiro. Foram mais de 150 tipos de DNA diferentes que foram comparados no mundo inteiro, e se provou que toda a humanidade é filho de uma única mulher. Isso é paradigma científico. Só que como a teoria da evolução, ela precisa montar essas histórias de aleatoriedade, e quando você foi para o genoma, quando essa descoberta foi feita, se teorizou que essa mulher teria vivido há 200 mil anos atrás. Só que, cerca de 5, 6 anos depois, começaram os testes empíricos, contando a velocidade das mutações e quantas mutações tem até essa Eva mitocondrial, que é a mãe de todo mundo. Quando foi feito isso, se provou, vejam, isso foi provado, isso é provado geneticamente, que essa mãe de toda a humanidade viveu entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Isso é provado geneticamente. Né? E se fez a mesma coisa com os homens. Se voltou, não a questão da data, mas a questão de você voltar a toda a humanidade, e você vê que toda a humanidade é filho do único pai. Naquele assunto que foi falado na Inteligência Limitada, e é uma estratégia de qualquer ateu ou qualquer naturalista que vai falar disso, é querer justamente falar que ela não era. Só que o Pirula fez um vídeo, depois que terminou o debate, querendo explicar o mitocondrial. Só que aí é que ele se embanana mesmo, aí ele se atrapalhou todo. Disse que, começou dizendo que na Bíblia não tem dizendo que Eva tinha filhas mulheres. Vê que viagem. Né? Aí ele se enrola todo, ele faz um desenho, e aí eu mostrei que no próprio desenho que o Pirula faz, quando a gente faz uma regressão genética, a gente chega numa única mulher. Não é que existia uma população. Não há prova genética nenhuma de que existia uma população. Existia um útero, uma única mulher, que foi mãe de toda a humanidade. E a mesma coisa aconteceu com os homens, né, com o cromossomo Y. Para você acreditar na teoria da evolução, ou que a evolução está certa de alguma forma, você teria que imaginar que aconteceu uma série de catástrofes
em tempos diferentes, que simplesmente conseguiram eliminar todas as outras populações de homens, de cromossomo Y, e de mulheres de mitocôndrias. Isso é matematicamente impossível de estar certo. Então, sendo bem direto na sua pergunta, meu amigo, a gente tem geneticamente a prova de que o primeiro casal existiu e que esse primeiro casal viveu há poucos milhares de anos. Isso é provado geneticamente. Quem acredita diferente disso, acredita em hipóteses. Nós temos evidências empíricas de que isso está certo.